Bom dia! Hoje é quarta-feira, 29 de janeiro e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Confira os nossos destaques. Desfile de banda de carnaval em Santos termina em confusão. Houve confronto entre a polícia e foliões. Brasil tem 3 casos suspeitos de coronavírus. Jornalismo da Santa Cecília TV conversou com santistas que moram na China. Nunca imaginei que eu ia vivenciar isso, parece coisa de filme. Nos grandes centros, todo mundo de máscara, usando esse tipo de máscara aqui, inclusive. Produção artística chama a atenção para a violência contra transexuais em Santos. Mulher transexual empoderada, politizada, eu também sofro preconceito e também ainda estou nessa invisibilidade. E agora eu gostaria de dar um bom dia aos nossos convidados. Participam do Bom Dia Cidades desta quarta-feira o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão. Prefeito, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo agora de manhã. E também Leonardo Carvalho, ele que é presidente do Santos Convention Visitors Bureau. Léo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, parabéns pela Casa Nova. Bom dia ao pessoal de casa, bom dia, prefeito. Vamos conversar um pouquinho. Pelos nossos destaques, a gente tem muito aí o que comentar, além, claro, dos planos para Praia Grande e dos planos para o turismo de Santos em 2020, né? Sim, vamos lá. E você que está em casa também pode participar do nosso programa, interagir conosco através das nossas redes sociais. A nossa fanpage é facebook.com/santaportal, o nosso Instagram é o @santaportal e tem também o nosso Twitter, que é o @santaportal1. Aliás, no Santa Portal, você sempre está bem informado o dia todo com as principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo. Lá você vai poder conferir os detalhes do resgate de uma gatinha com hipotermia. É isso mesmo. A filhote que vocês estão vendo aí, que o pessoal da produção vai colocar aí na tela, tem cerca de 3 meses e foi resgatada na área continental. Olha aí a foto dela, já está na tela. É uma menina, ela foi resgatada pelo SAMU Animal de São Vicente, que foi entregue há cerca de uma semana. A unidade móvel, que funciona 24 horas, tem a proposta de dar atenção e garantir o cuidado com a vida animal. Os detalhes desse resgate você encontra no santaportal.com.br. E o desfile de uma banda de carnaval no bairro do Gonzaga terminou numa baita confusão. Houve confronto entre policiais militares e foliões. Nós vamos conversar ao vivo com o repórter Fabiano Roma, que está na rua onde tudo aconteceu. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Nathalie. Bom dia para você que nos acompanha aqui pela Santa Cecília TV. Eu estou aqui no local realmente onde tudo aconteceu, na rua Tolentino Filgueiras, na esquina com a rua Tocantins. Hoje a gente vê um cenário bastante tranquilo, normal, os carros passando, a gente vê o pessoal da limpeza aí dando aquele trato na rua, bem diferente do que aconteceu ontem à noite. Olha, a gente chegou bem cedo aqui pela rua e já começou a conversar aí com alguns moradores, né, que estavam aí saindo para trabalhar. Os relatos que nós ouvimos foi o seguinte: eles dão conta que estava acontecendo a banda, de repente começou uma confusãozinha aqui, uma confusãozinha ali, disseram que estavam assaltando, roubando celulares aí. De repente começou uma grande confusão e a coisa perdeu o controle, se tornou um grande arrastão aqui pela rua. O que era diversão se transformou em uma cena de tristeza. E o que aconteceu? A Polícia Militar e a Guarda Municipal, que estavam fazendo aí o acompanhamento da banda, tiveram que entrar em ação. Não conseguiram conter a confusão, tiveram que chamar aí o apoio da Polícia Militar, que usou aí força, teve que usar energia para conter as pessoas que estavam envolvidas nessa confusão. Houve revide, aí a polícia teve que usar armas para controlar a confusão, para controlar a bagunça, armas não letais. Bom, resultado da história: 7 pessoas foram presas,
Com uma delas estava um celular de uma pessoa que tinha sido roubada e a banda teve que ser terminada. Olha, as secretarias envolvidas na organização do Carnabanda aí, né, desse evento que aconteceu ontem, junto com a PM, já estão avaliando o que ocorreu ontem e vão tomar as providências necessárias para ver o que vai ser feito daqui para frente. Se até proíbe bandas na rua ou se não, essa é a posição da prefeitura nesse momento, que já se manifestou via redes sociais. Daqui a pouco a gente volta. Nathalie? Obrigada, Fabiano. Particularmente, eu acredito que, infelizmente, como o povo não sabe se comportar, embora seja uma tradição aqui da cidade de Santos, o Carnabanda deveria ser repensado pela Secretaria de Cultura do município e, se quiserem manter, talvez não mais nos bairros, talvez dentro de um espaço onde possa haver um controle, onde possa haver uma fiscalização. O que não pode acontecer é o cidadão de bem, que sai de casa para se divertir, acabar sendo vítima de bandidos, de criminosos, e muitas vezes até quem nem estava ali se divertindo acaba sendo vítima de uma agressão aleatória. Eu espero, sinceramente, que a Prefeitura, junto com a PM, repense esses eventos. Aliás, né, Léo, a gente estava falando antes do programa começar que você participou, inclusive na tua juventude, de uma banda, né, a gente pode dizer, de uma banda que acabou sendo extinta justamente por conta das confusões. Lá na época era Banho da Dona Doroteia, muito tradicional. Lá na época do meu pai tinha esse desfile, essa brincadeira, depois parou por causa de violência, depois voltou e acabou de novamente, já faz mais de 20 anos aproximadamente isso. Bom, eu tenho certeza que o secretário de Cultura, o Rafael Leal, ele é muito atento a essas questões de cultura com a sociedade. Eles vão tomar as melhores providências a respeito e vão fazer o que for melhor, não só para a cidade, mas como para a população também. A gente está vendo aí as imagens e são, de fato, imagens muito lamentáveis. A gente vê que tem aí um grupinho que, de fato, tá brigando, né? As pessoas acabam se aproximando, uns interessados em aumentar essa confusão, outros interessados em saber o que está acontecendo. O que a gente percebe é que acaba virando um tumulto e que a diversão acaba virando, nesse caso, aconteceram roubos, né? Roubos e furtos. Mas em casos assim a gente pode, inclusive, colocar em risco a vida de quem está ali se divertindo, né? Sim, tinham famílias com carrinhos de bebê, porque é uma festa popular familiar, né? Pelo menos deveria ser, né, Léo? Deveria de ser, concordo plenamente. É aquilo, se não está preparado, a cidade não pode fazer também, né? Você concorda com isso, prefeito? Eu acho que dia de semana é dia de carnaval à noite, assim, no meio de um bairro, como, por exemplo, o Gonzaga, que é extremamente tradicional aqui na nossa cidade. Acho que o problema dos eventos hoje, nós estamos vendo uma sociedade meio estressada, uma sociedade meio litigante. Nós estamos jogando um contra o outro e depois vai ser difícil unir essa sociedade para um projeto de Brasil. A violência tem sido uma coisa que está latente, e qualquer coisa é motivo para se aprontar quando você tem um evento aberto. O evento aberto é muito arriscado. Eu sou prefeito, a gente luta constantemente lá para não deixar fazer evento aberto. Quando a gente chama as pessoas que querem fazer eventos abertos, a gente obriga eles a assinar um termo de responsabilidade civil e criminal. Inclusive para que ele evite que seguir. A polícia não dá conta sozinho. Ou ele faz segurança em outros lugares ou faz isso aí. Então, se você tem um evento fechado, você controla a entrada, como a gente faz eventos lá no cartódromo, você tem detector de metal, de facial, porque as pessoas que estão procuradas acabam sendo triadas. Então, você já tem segurança interna, obriga a empresa a fazer segurança interna, depois você tem a polícia que faz o externo, né? Então, você tem aí um controle que já evita que a pessoa venha. Mesmo assim, você está sujeito a algum problema. Você minimiza os riscos, né? O show do Wesley Safadão tinha 24 mil pessoas. Eu fiquei tenso durante o show, porque é um volume grande, mas entrada fácil, saída fácil. Acho que evento de rua requer muito planejamento, porque você tem diversas ruas chegando, você não controla isso. Então, assim, achar culpado é mais difícil. É planejar se quer continuar.
E de saber o dia, né? A gente deve saber o seguinte, se a polícia está com condições naquele dia, né? Se ela Exato. trabalhou no sexta, sábado e domingo, Exatamente. é possivelmente que ela deixou de folga na segunda o efetivo, né? Exatamente, E eles aí também o bicho precisam pega. descansar, né? Pegando o gancho aí desse evento aqui em Santos, mas agora falando um pouquinho dos shows que aconteceram em Praia Grande, a gente pode fazer um balanço muito positivo, né, prefeito? Assim, nós tivemos uma média de 15 mil pessoas em cada evento, chegamos à média mais ou menos desse. Porque parece que é muita gente, 15 mil. Gente. A gente fala que tem 40 mil em algum lugar, não é. A gente tem que entender que 15 mil é um Allianz Parque que coloca 35 mil quando está no topo, né? Isso dá trabalho, é todo um planejamento e também fazer um calendário que você consiga atrair as pessoas, né? Agradar gregos e troianos, e né? o tipo o público é diferenciado. Sem que dúvida. Vem aqui para o metal, vem para o pagode, cada um tem um segmento. Você tem que se preparar, porque esse segmento, cada um traz as suas problemáticas, Sem dúvida. Não tenha dúvida disso. Você tem que entender esses segmentos para você planejar de forma diferenciada, né? Você pega um show do Roberto Carlos, as pessoas, seus 25, 30 a 60, 70 anos, pouco sentado, quase 9 mil pessoas sentadas. Bem diferente de um Wesley Safadão. Em compensação, já se sabia que essas pessoas viriam de carro, que era um pessoal que pagou um ingresso caro, Sim. na média R$250. Sim. Né, tinha ingressos de 80 para as pessoas mais com meia dava 40, que não jamais assistiram o Roberto Carlos, mas chegamos a 4 mil carros no evento. Nossa. Então você tinha que planejar o entorno. Outra estrutura. Outra estrutura. E quando a gente pensa, falando agora um pouquinho, pegando para o gancho do turismo, Léo, esse planejamento e esse pensar a faixa etária, o público, agradar gregos e troianos, isso ajuda muito no fomento do turismo numa cidade, né? Sem dúvida. E é obrigação do organizador, do produtor que está pensando em realizar um evento ou um pacote deles, saber o público que você quer atingir, saber as consequências do que esse público pode gerar. A gente viu uma série de shows agora em Santos, começando o Réveillon e terminando agora com o aniversário dos 474 anos de Santos. A estrutura de palco, tem uma imagem aérea que pega o número de pessoas ali em volta e vê a quantidade de pessoas no jardim. Exato. Ou seja, gera um certo dano, né, ao patrimônio público ali, por causa do volume de pessoas, mas é aquela situação da gente analisar as consequências. Sim. É importante ter o entretenimento, cultura para o povo e saber que qualquer ação que você fizer vai gerar algum tipo de ruído e que as pessoas não podem se melindrar com isso, saber que faz parte. Você sabe, Nathalie, os eventos têm que ter um objetivo. No caso nosso, nós queremos trazer aqui um centro de eventos. Nesse nível já que não é um centro de convenções, é um centro de eventos aberto, mas hoje está coberto, né? Mas diretamente trabalho num evento, desde dezembro até agora, 800 pessoas. Quer dizer, geração de emprego, inclusive, né? 30% dos ingressos são vendidos todos por internet, 30% são fora da cidade. Turismo. Pessoas que se planejam para isso. Tem gente de Minas Gerais, Rio de Janeiro, interior de São Paulo que estão vindo para os shows. Porque, na verdade, seguem os seus artistas. A gente pode dizer que é um turismo planejado. A gente né, no turismo, a gente considera turismo, de fato, aquele que passa de 24 horas dentro da cidade, né? Então, na hora que o turista ele está se preparando para vir, porque ele quer assistir o show daquele artista, não interessa onde, ele sabe que ele vai na Praia Grande e que é o artista dele, nas férias dele, no momento que ele pode ir, ele se prepara, ele vai procurar pousada, ele vai procurar hotel, vai procurar Airbnb, um apartamento, ele vai consumir no restaurante, no bar, ele vai usar o transporte de aplicativo, ele vai movimentar toda a cadeia econômica. Vai, e a cidade ganha com recolhimento de impostos. Sem dúvida. Então, ações como essa são muito válidas. Bastante transporte por aplicativo de São Paulo para os shows. A gente vê notícia das pessoas comentando, e aí, né, você percebe realmente que as pessoas vieram para participar, outros de hotéis que ficaram lá na cidade. É interessante, né? Sim. É aperfeiçoar cada vez mais, procurar os erros e os acertos para potencializar os acertos e corrigir os erros. Sem dúvida nenhuma.
E a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente segue aqui com bate-papo com o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, e também com o presidente do Convention Bureau Santos, o Leonardo Carvalho. Você pode participar através das nossas redes sociais. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta e hoje recebemos o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, e o presidente do Santos Visitors Bureau, Leonardo Carvalho. A gente vai seguir aqui com um bate-papo com os nossos convidados. No primeiro bloco, nós repercutimos, infelizmente, a bagunça generalizada que acabou se transformando um encontro de uma banda num bairro bem tradicional aqui de Santos, o Gonzaga. Daqui a pouco, já o Fabiano Roma volta ao vivo com mais informações sobre esse assunto, mas agora a gente vai dar espaço para a gente falar de alguns temas que são importantes aqui com os nossos convidados. Prefeito, Praia Grande acabou de completar aniversário, fez aniversário recentemente. E dentro desse aniversário, da comemoração, da celebração desse aniversário, um pacote de obras que focou, sobretudo, na mobilidade. Por quê, prefeito? A cidade tem crescido muito, né? Vai crescer, chega 2006, 2007, a ser a cidade mais populosa. Nós somos hoje a terceira, 345 mil habitantes, tá? A população fixa automaticamente. Não tem como você não deixar de pensar constantemente. Nós saltamos para 150 mil carros lacrados na cidade. Nossa. Então, nós estamos, assim, crescendo numa ordem, né, que precisa ser controlado, e a mobilidade é fundamental, né, para não estressar. Então, nós temos mais de 100 quilômetros de ciclovia, que é fundamental para estimular esse tipo de transporte. Sistemas viários que tirem rapidamente o trânsito da praia para aquele, da Quente, para Expresso, e dali ligar com os dois grandes eixos rodoviários, que é a Padre Manuel da Nóbrega e a Imigrante, de forma ao Ciscoar, com maior velocidade. O pessoal que sai de uma vez só, ele chega em doses homeopáticas na cidade, quer dizer, chega na sexta-feira de tarde, noite, tal. Mas na hora de ir embora vai todo mundo junto. Vai até o último dia, ó, Deus fala assim, apaguei o sol. Aí o cara vai, agora eu vou pro carro. Ele apaga o sol, o cara vai embora, né? E quando chove, ele sai correndo, também, né? Sim. Então, automaticamente, você tem que pensar nessa coisa. O nosso sistema viário, eu consigo sair do Boqueirão, andar 22 quilômetros até o extremo da cidade e levar 10, 15 minutos. Então, você tem uma facilidade interbairros fácil. O que nós estamos fazendo? Interferindo nos bairros, já nos bairros, né? Porque os bairros que estão distantes dos centros comerciais, eles cresceram bastante nos últimos anos, tem uma infraestrutura total, pavimentação quase 100%, porque em algumas ruas ainda sendo feitas, mas terminamos o governo até julho com 100% de rua pavimentada. Então, quer fazer a requalificação dos eixos troncais. Sim. Avenida do Trabalhador e Cidadão. Cidadão que percorre todo o bairro do Trevo e a Avenida do Trabalhador, que vai da Tupi, ali lá do Morro, até tudo de baixo do campo. Duplicação, onde pode ser duplicada, ou fazer binário, em trechos que ela não dá para ser duplicado, binário é mão que vai e mão que vem em ruas paralelas, de forma que você consiga fazer o quê? Dar a melhor acessibilidade, adaptação. E fluidez, né? Fluidez. Nós temos um plano de mobilidade urbana que foi estabelecido, de acessibilidade. Nós estamos implantando as rotas acessíveis, que é um dos planos estratégicos de melhoria da mobilidade dentro da cidade. E dentro disso, remodelação de calçadas, melhoria do reforço do pavimento e alargamento de avenidas para que o trânsito, a busca maior é a busca de que o ônibus ande numa velocidade maior, não correndo. Na verdade, ele vai devagarzinho. Menos carros, né? Nas ruas. E mais a opção pelo transporte público ou pelo transporte não poluente, como, por exemplo, a bicicleta. É mais que isso. Nos bairros, você pode notar em qualquer cidade, as pessoas têm a mania de andar na rua. Sim. Só que ela entende que cresceu muito no veículos. Então, você precisa fazer calçadas melhores, levar o cidadão para cima da calçada, estabelecer regras de trânsito, proibição de estacionamento de um dos lados, para que o ônibus não fique parado esperando a boa vontade de alguém que está em fila dupla. Sim. E aí, o ônibus que andava 8 km por hora, que não é andar, né? Não. E que o cara às vezes leva 1 hora para andar 8 km, ele consiga ir numa velocidade média de seus 20, 25, você diminua para 1/3 do percurso. Né? Aí aquele negócio, não é pôr mais ônibus só, é melhorar esse fluxo para poder melhorar o tempo de resposta para o cidadão. E quando a gente fala de turismo, Léo, Praia Grande é uma cidade turística basicamente de férias. A gente tem Santos também com esse aspecto
de receber nas férias, mas aqui também a gente tem um turismo muito forte, que é o turismo de negócios. Sim. Né? E empresário, quando vai para a feira, quando vai para a convenção, não tem tempo a perder. Então, a gente precisa não só ofertar vagas em hotéis, número de hotéis suficientes para acolher esse público, mas também a possibilidade dele ir e voltar sem perder tanto tempo. E nisso cidades de praia saem ganhando de cidades do interior, por exemplo. Por sermos planos, um dos grandes prazeres dos congressistas é terminar o evento e ir para a praia andar, né? Porque ele não faz isso na cidade dele, né? Então ele tem contato com a natureza, com o ar livre, consegue praticar um esporte, uma atividade e aproveita ali para já ir no restaurante, para tomar uma água de coco, algo que ele não faz no dia a dia. Então, sim, a gente precisa se apropriar desses eventos, sim, de fato, e Santos, com a inauguração do novo Centro de Convenções, vai voltar a estar na vitrine, já estamos. Foi um ganho, na sua opinião, toda essa reformulação da Ponta da Praia, quando a gente fala de turismo? Sem dúvida. É só ver hoje o novo símbolo de Santos, que é o coração, escrito Santos na ponta da praia. Eu amo Santos, Eu amo Santos, lá, que é o coração, escrito Santos. É o ponto mais instagramável de Santos hoje. Exatamente. Então, o que aconteceu com Santos? Santos, o turista estava concentrado do aquário até o emissário. Sim. Agora não, ele conseguiu preencher mais, ele vai até quase a balsa. Então, tem mais pessoas percorrendo, menos densidade numa área e pessoas mais espalhadas. Temos a fonte luminosa ali, que ficou muito interessante. A gente não vê isso em qualquer cidade. É uma cidade realmente... Interativa, né? A criançada faz a festa, né? Eu estava caminhando lá esses dias, aí um monte de gente sentada em volta ali, como se fosse uma praça, né? Eu não entendi o que estava acontecendo. E depois que eu fui reparar que tem horários programados para a fonte funcionar. Então, fica a dica. Quem quiser ir lá, se não estiver funcionando, não é porque está quebrada. É porque tem horário de funcionamento específico. Isso, que é a cada 1 hora, a cada meia hora. Então, ela está funcionando sim e realmente foi uma grande vedete de Santos hoje, a nova Ponta da Praia. Quando a gente fala de grande vedete, a gente tem um outro ponto na cidade de Santos que é lindo, né, mas que deixou de ser ocupado e que hoje existe inclusive uma fuga dos empresários. Eu estou falando da área central de Santos. Você acredita que projetos como, por exemplo, o da Ponta da Praia, se implantados naquela região que é tão linda e tão rica de história, também faça renascer o centro de Santos? É uma discussão interessante essa, né? A Prefeitura apresentou um novo projeto de lei para buscar construção de moradias, né, populares ou moradias residenciais para que traga público. Eu acho que só levar turismo para o centro não resolve, porque... Ocupação, né? Tem que ter ocupação de moradores, até porque a gente ainda sofre muito com a sazonalidade. Os turistas, eles vêm muito mais no verão do que em outras épocas do ano. Outras ações a gente tem feito. E aí, desde já, eu quero deixar um gancho para o empresário da gastronomia, o empresário de restaurantes, o empresário da vida noturna, que entre em contato conosco no visitesantos.com, porque a gente tem muitas ações e lá para os associados a gente explica tudo que a gente está fazendo durante o ano. Então já fica essa dica. A gente participa de muitas feiras para justamente colocar Santos na vitrine e trazer... As boas iniciativas para cá, né? Implantar as boas iniciativas aqui. Sem dúvida. E trazer o turista para quê? Aí sim, com ele, sabendo que o turista ele vem durante o ano inteiro, aí sim pensar em ações mais específicas no centro de Santos. E turismo não é turismo apenas de visitação. Turismo é mola de movimentação da própria economia, né? Não, prefeito, você vai saber melhor do que eu dizer o quanto que o turismo agrega na receita da prefeitura, né? E é uma fonte de receita importante. Então, é a fonte de geração de emprego informal. Sim, sem dúvida. Né? Então, temos que apropriar disso. O turismo é uma fonte de recursos, sim. Que a primeira coisa que a pessoa vê é a pessoa que está desempregada, a pessoa que está passando uma certa dificuldade. A primeira coisa é tem um senso crítico de alguns, né? Que o cara está no lazer. Então, o ser humano nasceu para trabalhar e para descansar também, descansar, né? Claro. E a tendência do mundo moderno é trabalhar-se menos e aproveitar mais a vida com saúde.
Você tem turismo de tudo quanto é tipo. Sim. Você faz uma maratona em Nova York, milhares e milhares de pessoas vão para Nova York. Qual o volume de pessoas? Turismo esportivo, né? Turismo esportivo. As maratonas viraram isso, né? Exatamente. Bem organizadas, bem estruturadas. Como o turismo cultural, grandes eventos organizados. São Paulo hoje, com o Allianz Parque, está cheio, lotado a agenda dele, né? Quantas pessoas vêm de fora, né? Vem um Rock in Rio, vem todo esse... É o turismo de eventos. Então, assim, quando você... Às vezes a gente só enxerga aquele cara se divertindo, mas por trás disso... Tem toda uma cadeia. Você vê o show do Roberto Carlos. Sim. Você sabe quantas pessoas tinham trabalhando no show do Roberto Carlos? 300. 300. Tem um cara que faz a luz, que coloca o som, que reforma o palco, tem a equipe de segurança, a recepção, catraca, tudo que você imaginar. Exatamente. A equipe vem com um batalhão de gente. Mas é uma cadeia. Local, contratação local e externa. Quer dizer, imagina a somatória disso tudo. Depois, quando você tem o caso do veranista, nós somos o quarto destino do maior volume do país, o segundo do estado de São Paulo, e é o que ele falou, ele tem que ser entendido como turista e veranista, porque ele alimenta uma cadeia desde a construção dos apartamentos, exatamente, né? Das lojas de material, o cara só enxerga o pedreiro lá, mas ele tem uma cadeia de engenharia, de fornecedor de material para construção, que alimenta a loja de material para construção, que mantém 2.000 empregos nas lojas de material para construção na cidade. Depois você sai desse processo para o pós-entrega, né? Que é as lojas que vendem geladeira, fogão, móveis, tudo que você imagina de coisa para montar aquele apartamento, que são 3.000 por ano. Aí cada prédio que você instala, dos 5.000 prédios, você tem no mínimo 4 seguranças, você tem no mínimo 4 pessoas na limpeza, no mínimo. Se prédios normais tem 8, são 12, mais zelador, mais condomínio, os escritórios da administração de condomínio são... Eles que o digam, né? 1.800 funcionários. Tá? Para poder dar conta de toda a demanda. Então você vê, este processo, aí não para aí. Por que não para? Quando você olha para a cidade de Praia Grande, eu costumo falar que ela tem mais por metro quadrado de volume de supermercado do que na cidade. Uma cidade com 350 mil habitantes não teria que ter as maiores lojas de supermercados. Sim. Mas tem por quê? Porque você tem um fluxo de 350 mil a mais todo mês. A nossa média é 680 mil habitantes. Nossa. É uma população de 680 mil que chega a 1.580.000 na temporada e todo fim de semana ela extrapola isso. A média é isso aí. Então o que está acontecendo? Eu tenho 700 mil pessoas consumindo alimentação. Sem dúvida. Sim. Então o supermercado tem necessidade de ter mais fluxo de gente. E se você não tem estrutura, a pessoa não volta mais. Não volta. O turista que vai quer ser bem atendido. E a melhor propaganda é aquela boca a boca, ainda geralmente, ele só tomou a atitude de comprar o imóvel porque ele foi uma primeira vez pesquisar. Exatamente. Agora, a prova disso é o que saiu o relatório do CAGED essa semana. O ano 2019, a Baixada, as 9 cidades geraram 3.000 empregos. Sabe quantos foram gerados em Praia Grande desses 3.000? Mais da metade. 2.000, 70%. 70% dos empregos gerados na Baixada o ano passado foram gerados em Praia Grande. Mostra que este público manteve a pressão para manter um equilíbrio da oferta de emprego. Se esse volume fosse criado lá, os 2.000, nós estaríamos num negativo feio, né? Sim. Já diminuímos 18 e 17, nós perdemos 27 mil postos de trabalho na Baixada. Não vai ter esse ano nós estamos no positivo em 3.000. Temos que avançar muito para recuperar os 27 perdidos e o crescimento vegetativo. Exatamente. A gente vai dar uma pausa aqui no bate-papo para falar de um assunto extremamente importante. Isso porque o Brasil já tem 3 casos suspeitos de coronavírus. De acordo com a Embaixada Brasileira em Pequim, voos para deixar o país não estão sendo autorizados para quem quer tirar seus cidadãos da província de Hubei, onde há mais casos. O jornalismo da Santa Cecília TV conversou com santistas que moram na China. Você confere a partir de agora como tem sido o dia a dia desses brasileiros
em meio a essa epidemia que já provocou 106 mortes na China e onde o número de pessoas infectadas passa de 4.500. Nunca imaginei que eu ia vivenciar isso, parece coisa de filme. Nos grandes centros, todo mundo de máscara, usando esse tipo de máscara aqui. Inclusive, se você quiser comprar na farmácia, já não tem mais. E quando você consegue encontrar, essa máscara é super valorizada, né, com o preço lá em cima. Thalita é bailarina e mora em Fujian, na China, há 7 meses. O coronavírus já chegou na província e, apesar de o número de casos ainda não ser alto, ela diz que a rotina das pessoas que vivem por lá já mudou completamente. Eu sou artista, trabalho com dança e a gente trabalha num grande parque que foi fechado. Deram folga pra gente por não abrir, por não funcionar, não tem nenhum público, porque todas as pessoas estão ficando em casa, assim como outras casas de entretenimento, clubes, enfim, estão emitindo comunicados que não funcionarão até uma posterior divulgação de reabertura. Nessas imagens enviadas por outra santista, Andressa Lima, é possível acompanhar como é feito o acesso ao metrô na cidade de Bonzu. Aquele cara não conseguiu entrar, foi barrado. Segundo ela, o shopping onde trabalha será fechado por causa da suspeita de um homem infectado. Eu trabalho num restaurante brasileiro que fica no shopping aqui no centro de Guangzhou e eu não pude continuar o meu trabalho. Eles dispensaram os dançarinos e vai fechar mais cedo hoje e talvez amanhã nem vá abrir porque surgiu um caso aqui no outro shopping próximo do shopping que eu trabalho, de um cara que possivelmente está com vírus. Então, por esse motivo, eles tomaram essa precaução e vão fechar o shopping da onde eu trabalho, que é o próximo. Esse aqui é o shopping. Teilis Martinez, que é artista e mora na ilha de Hainan, onde há mais de 20 casos e uma morte, está assustado. Segundo ele, o governo orienta as pessoas a não comerem em restaurantes e, por isso, muitos estabelecimentos estão fechados. A maioria das lojas estão fechadas e os estabelecimentos que você vai, eles colocam um equipamento na sua cabeça para testar a sua febre, para ver a sua temperatura. Se você tiver com febre, já te encaminham para um lugar, para um hospital, para ficar junto com essas pessoas e ser medicadas. Qualquer temperatura acima, eles já te encaminham para um hospital. Muitas pessoas tentam resistir. Isso tem trazido um grande transtorno, porque de qualquer forma, entrando em qualquer estabelecimento, o vírus ele só dá a relação em você, que você consegue a mostrar os sintomas do vírus depois de 2 semanas. Então você pode estar em contato com qualquer outra pessoa que está com vírus e sem saber. Já são 106 mortes confirmadas e mais de 4.500 infectados só na China. Outros 11 países já têm casos confirmados, entre eles França, Estados Unidos e Japão. A paciente brasileira tem 22 anos e fez viagem recente a Wuhan, na China, e retornou em território brasileiro no último dia 24. Os sintomas da doença são os mesmos da gripe: febre, tosse e dificuldade para respirar. A principal maneira de prevenir o contágio é lavar as mãos, principalmente antes de consumir alimentos, e cobrir nariz e boca ao espirrar e tossir. Nossa produção entrou em contato com a autoridade portuária, a CODESP, e com a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, para saber quais medidas têm sido adotadas para evitar que o vírus entre no país. Ambas disseram que as recomendações sobre o assunto são feitas pela Anvisa. Aliás, a Anvisa tem que estar com os olhos muito atentos e bem abertos, porque aqui nós estamos, Santos especificamente,
na região que abriga o maior porto da América Latina. Um navio da China para cá demora, em média, 40, 45 dias para chegar aqui até o Porto de Santos. Levando em consideração que o tempo de incubação da doença é de 15 dias, ele pode sair de lá sem sintomas, desenvolver durante a viagem e chegar aqui, trazer o vírus para dentro do Brasil, como já a gente já manifestou e já noticiou outros casos, como, por exemplo, recentemente o do sarampo. A gente tem que ter uma preocupação. Sim. E a gente espera isso, né? Que a autoridade portuária fique atento, né? Eles precisam, de certa forma, através da Anvisa também, em parceria, conversar, entender quais são as melhores práticas para que isso que aqui não seja porta de entrada de algo tão perigoso. A autoridade portuária, na verdade, ela é organizadora do porto. Ela vai seguir a regra que a Anvisa estabelecer. Determinar. Ela tem que cumprir a determinação da Anvisa. Então, no caso específico de saúde, ela vai ter que esperar uma normativa da Anvisa que vai determinar protocolos de funcionamento. Para quando navios chegarem a aportarem. Possivelmente navios que vierem da China, que você falou que levam 25, 30, 40 dias para chegar, terão que ser vistoriados já fora do porto, antes de atracar, para saber se tem problema, para ele ficar lá em mar aberto esperando uma determinação. Ele vai ter que comunicar isso. Até para que quem vive aqui nessa região se sinta seguro, né? Sim, se ele desembarcar, um só que desembarque, acabou. Mesmo que seja o comandante, qualquer um, ele já pode trazer o vírus. Então, tem que saber se alguém está passando mal lá dentro, fazer uma vistoria geral. Sem dúvida nenhuma. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente volta a conversar com o repórter Fabiano Roma, que tem mais informações sobre a confusão que aconteceu lá na Rua Tolentino Filgueiras, aqui no Gonzaga, durante a apresentação de uma banda de carnaval. Não saia daí. E a gente volta a conversar ao vivo com o repórter Fabiano Roma. Abrimos este último bloco conversando ao vivo com o repórter Fabiano Roma, que está na Rua Tolentino Filgueiras, onde aconteceu uma baita confusão durante o desfile de uma banda de carnaval. Fabiano, você encontrou pessoas que estavam aí, que presenciaram, testemunharam aí toda a confusão? Que a gente tem da Prefeitura é que as equipes das secretarias envolvidas aí na organização das bandas, junto com a Polícia Militar, estão se reunindo para definir o que vai acontecer daqui para frente, que medidas vão ser tomadas depois dessa confusão que aconteceu ontem à noite aqui na Rua Tolentino Filgueiras. Como você vê, a rua hoje está normal, tá? Mas ontem, só reforçando, foi uma grande confusão. A banda estava acontecendo normalmente, de repente começaram pontos de briga, as pessoas começaram a reclamar aí de assaltos. A Guarda Municipal e a Polícia Militar, que faziam o acompanhamento aí, a segurança dessa banda, tiveram que entrar em ação, não conseguiram conter a confusão, tiveram que chamar reforços da Polícia Militar, que teve que usar aí energia e armas aí não letais para conter, para disseminar aí toda essa confusão, essa briga. Bom, resultado, 7 pessoas foram presas. Felizmente não houve nenhuma vítima, a não ser um policial que se feriu, que tomou uma garrafada, foi atingido por uma garrafa durante o tumulto. Só reforçando, nesse momento a Prefeitura e PM estão reunidos para decidir o que vai ser feito daqui para frente. A gente chegou bem cedo por aqui hoje, Nathalie. A gente vê que a rotina da rua foi retomada, né? O lixeiro está passando, o trânsito está normal. Como eu disse, a gente chegou bem cedo hoje aqui. Conversei com alguns moradores que estavam indo para o trabalho. E as opiniões são bem divididas. Uns dizem que os eventos, que as bandas na rua devem continuar, só deve ser melhorada a organização e a segurança. Outros já dizem que tem que acabar com isso, que as bandas devem acontecer lá no Sambódromo, que seria o local adequado. O fato é que alguma coisa vai ter que ser feita depois do que aconteceu ontem. Nathalie. Obrigada, Fabiano. Bom dia, bom trabalho. E, de fato, precisa ser feito alguma coisa. Todos os anos, desde que eu estou aqui, já são quase 9 anos morando em Santos, todos os anos existe confusão quando a gente fala e trata de bandas de carnaval em rua.
Agora vamos falar um pouquinho sobre o tempo. A quarta-feira deve ser de temperaturas altas e muito sol na Baixada Santista. Confira. Em Santos, o dia será de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. No Guarujá, fará sol o dia todo, apesar do aumento de nuvens ao longo do período. A máxima será de 35 e a mínima de 23. Muitas nuvens em Cubatão, mas o sol estará presente na maior parte do tempo. Mínima de 25, máxima de 34 graus. Em São Vicente, as temperaturas giram entre 25 e 33 graus. Não há previsão de chuva. Muito calor e sol em Praia Grande nesta quarta-feira. Os termômetros podem atingir 35 graus e a mínima será de 24. Assim como nas outras cidades, em Mongaguá fará sol o dia todo, mas com a presença de muitas nuvens. Mínima de 25, máxima de 33 graus. Calor, aliás, a expectativa de na próxima sexta-feira na nossa região atingir a sensação térmica de 47 graus. É bom todo mundo ficar bem atento aí à previsão do tempo dos próximos dias, porque a previsão é de muito calor e logo na sequência de tempestades e chuvas bem fortes. Aliás, prefeito, falando em tempestades e chuvas bem fortes, como é que a cidade tem se preparado para evitar aqueles alagamentos constantes que trazem aí tanto transtorno para a população? Desde 94, 92, 93, primeiro governo meu, nós fizemos um plano de macrodrenagem na cidade. Tem um plano de mobilidade urbana, um plano de macrodrenagem, um plano diretor. Essas leis são complementares ao plano diretor. E estabelecer uma hierarquia dos canais, onde seriam os canais de macrodrenagem, que tipo de acabamento cada canal teria, e estabeleceu que seriam 33 canais como prioridade. Fiz uma lei e estabeleci qual o primeiro canal, o segundo e mais emergencial a ser executado. Nós executamos todos eles ao longo desses 20 anos. Quer dizer, é uma rede que nem vocês têm os canais de Santos, nós temos os canais, mas lá são quase 200 quilômetros de canais que foram feitos ao longo desses anos todos. E continuamos fazendo mais canais. Hoje nós estamos com obras de canais na região do Ribeirópolis, na região do Tudo de Baixo de novo, e temos que, só não resolvemos algum problema de alagamento ainda na região, em 3 regiões, em decorrência de um problema que é a questão do refluxo da maré, e que nós temos que repor as comportas que eram dos anos 50. Mas a grande parte está resolvido. Nós temos poucos problemas de alagamento enorme, né, que é aquela coisa de dar 1 metro de água, essa coisa não acontece. Só se tiver uma densidade pluviométrica anormal. Você sabe que nós temos 1 metro acima do nível do mar, Sim. Toda a baixada. Um dos maiores problemas que nós temos que resolver, principalmente no entorno de Santos, e isso afeta para a gente também, todo o entorno da ilha, que pega São Vicente e Santos, está comprometida porque não se faz desassoreamento de todo esse trecho em volta da ilha desde os anos 50. O último desassoreamento feito pelo Departamento Estadual foi nos anos 50. Então, o que nós precisamos fazer? Quem anda de barco percebe que quando você sai de São Vicente, passa por baixo da Ponte Pêncio e entra à direita para vir até o Porto Santos, Exatamente. Você não consegue andar de jet ski. Exato. Se você tem que achar um fio de água para passar. Imagine que aquele volume de areia parado ali... Quando chove muito? O que acontece? São Vicente enche rapidamente de água porque o sistema não funciona. Uhum. Então, vai precisar baixar a calha do entorno para melhorar o funcionamento dos canais. E a gente só está desassoreando a boca do canal no trecho do porto. Nós não estamos fazendo lá de trás. Na verdade, essas são obras que precisam estar interligadas, porque a gente precisa pensar, claro, na economia, mas a gente precisa pensar no bem-estar do cidadão que vive na nossa região. Porque você tem rios chegando de diversos locais que vêm trazendo sedimentações de ruas, de deslocamento de massa de terra, das encostas. É normal. Você tem folhas que caem das árvores, que a chuva carrega, vai carregando para o Rio Branco, para o Rio Negro, para todos os rios, e elas vão caindo nessa coisa. Elas vêm caindo e vêm parar no mar. Só que é o seguinte, ao longo do caminho vai sedimentando no fundo e cresceu muito, mas cresceu demais. A gente vai dar uma pausa no nosso bate-papo aqui com os nossos convidados para falar um pouquinho sobre direito previdenciário. Na verdade, o governo federal autorizou
aí a medida para a contratação de militares na tentativa de diminuir a fila de espera que existe para análise de concessão de benefícios, em especial aposentadoria. Está aqui comigo a advogada previdenciária Viviane Melissa, que participa do nosso Bom Dia Direito. Viviane, ontem o presidente do INSS saiu, uns dizem que saiu, outros dizem que saíram com ele, já tem um substituto. O fato é que esse é um problema que já se arrasta e só tem piorado, e muitas pessoas a saída encontrada é a de entrar na justiça. Não tem outro caminho? Bom dia, Nathalie. Em primeiro lugar, eu queria te parabenizar pelo programa, pela iniciativa de implementar essa informação que hoje é imprescindível para a população, em meio a essa reforma, em meio a toda essa balbúrdia com o INSS. A tua pergunta quanto à demora, né? Infelizmente, pelas medidas que estão sendo tomadas pelo governo, nós não vemos nenhuma chance de ter essa resolução administrativa tão fácil. Então, a alternativa é realmente voltar ao judiciário ou por meio de um mandado de segurança, já que o governo, o INSS, não vai conseguir dar uma resolução a esses processos administrativos no prazo legal de 45 dias, ou mesmo já direto com o pedido de concessão desse requerimento que está sendo pleiteado administrativamente. Você acredita que a mão de obra desses 6 mil militares resolve o problema? De forma nenhuma. O problema do INSS é sistêmico. O sistema precisa ser mudado, né? Repetindo a palavra sistema, são sistemas de comunicação digitais que não se falam entre si, não conversam. Então, isso tudo traz mais uma demora. A colocação desses militares para o atendimento, o intuito é tirar os servidores do atendimento e colocá-los na análise de benefício. Estão preparados? Os militares não, né? Exatamente. Porque só a instrução normativa do INSS tem 700 artigos. Como é que você prepara uma pessoa para esse tipo de atendimento? Os beneficiários do INSS são, sim, em sua maioria, pessoas muito humildes, que, na verdade, vão lá ter uma informação inicial, não sabem nem o que pedir. Precisa ter do outro lado da mesa alguém que tenha essa informação e esteja disposto a repassá-la de maneira correta, né, justamente, doutora? Senão vai acabar causando um prejuízo ainda maior. Doutora, muito obrigada pela tua participação aqui conosco. Espero vê-la novamente aqui no quadro Bom Dia Direito. Direito previdenciário é algo muito extenso e certamente que desperta muito interesse de quem nos assiste. Muito obrigada, bom dia. Bom dia, eu fico à disposição. E você vai ver agora uma reportagem especial que faz o alerta à violência contra travestis e transexuais. Hoje é o Dia Nacional de Luta contra a Violência Trans. Na Praça dos Andradas, a união do antigo com o moderno. Por fora das cúpulas de orelhões, ensaios fotográficos de mulheres trans em situação de rua. Dentro, uma foto e o QR Code, onde é possível ouvir histórias de 5 mulheres trans em um aplicativo de celular. Eu tive 5 maridos. Falar marido nessas coisas. Mas amor nós nunca tive. Este outro orelhão tem os nomes de 500 travestis e transexuais brutalmente assassinados no Brasil entre 2017 e 2019. O idealizador das obras é o artista plástico e fotógrafo Rodrigo Montaldi. Em 2017, quando eu li os primeiros dossiês, né, com esse levantamento, me chamou muita atenção essa brutalidade desses crimes e dessas violências. E foi aí que começou a ideia do projeto Clã Transdestina. Tayane Miak é coordenadora da Comissão de Diversidade Sexual de Santos. Também participou do trabalho de escuta das personagens da Baixada Santista. Para ela, a ação é um alerta neste 29 de janeiro, Dia Nacional da Visibilidade Trans. Eu sempre falo que eu, enquanto pessoa branca, né, mulher transexual, empoderada, politizada, eu também sofro preconceito e também ainda estou nessa invisibilidade, né? Então imagine essas pessoas que estão aqui, né, o quão invisíveis elas também não são. São muito mais invisíveis do que eu. A instalação Clã Transdestina fica na Praça dos Andradas até 10 de fevereiro. Depois, segue para a Praça das Bandeiras, no Gonzaga. As pessoas que passam aqui, os transeuntes, têm recebido a obra de uma maneira muito boa, assim, e dando força para continuar, que precisa realmente ter essa chamada para a sociedade, para esse olhar para essas pessoas trans. Não é só o olhar para essas pessoas trans.
A gente precisa de empatia, acolhimento e mais tolerância. Só assim a gente vai conseguir modificar o cenário que hoje existe, não só para o segmento trans, mas para outros segmentos. Cada um tem o direito de escolher ser feliz como bem quiser. O Bom Dia Cidades desta quarta-feira termina agora. Eu quero agradecer muito os nossos convidados, começar pelo prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão. Muito obrigado pela tua disponibilidade de estar conosco. É sempre um grande prazer a gente falar um pouquinho de Praia Grande. Ficou muita coisa pendente, mas também já fica aí um gostinho de quero mais e um pré-convite para voltar. Muito obrigada. Eu que agradeço por estar aqui, dar os parabéns para você, Nadine, por estar iniciando um novo programa aqui na Baixada Santista. Dar parabéns para a família Santa Cecília pela lance desse espaço maravilhoso, desse estúdio maravilhoso que vocês construíram. É mais um equipamento de comunicação na Baixada, que alargou as suas fronteiras para as outras cidades com modernização da transmissão. Eu estou impressionado. Parabéns para vocês. Muito obrigada. Léo, muito obrigado pela tua participação. Tem aqui também, sempre no Bom Dia Cidades, um espaço para a gente estar falando de turismo, do trabalho do Birô, que eu acho extremamente importante. É um ano recheado de feriados, né? Nós somos uma cidade turística e nós precisamos desse braço forte do Birô para promover Santos. Muito obrigada. Obrigado pelo convite mais uma vez. Deixar aqui também meus parabéns para a família Teixeira, para a família Santa Cecília. A Unisanta, que é um dos associados do Santos Convention Bureau também, e deixar bem claro para todo santista, para todo o pessoal de São Vicente, Praia Grande, Cubatão, todo mundo que estiver nos vendo, vamos receber bem o turista, porque ele volta, ele vem novamente com sua família, ele faz investimento na cidade. Então, o meu abraço, meu bom dia para todos. E visite Santos, né? visitesantos.com. Viviane, muito obrigada também pela tua participação e pelas informações importantes. Eu agradeço, ratifico as congratulações ao Sistema Santa Cecília, a você, e estou à disposição para colocar informação para a população sobre essa reforma previdenciária. Muito obrigada. E o Bom Dia Cidades termina aqui. Ao longo de toda a nossa programação, você fica bem informado com o Boletim Santa Portal. Às 7h30 da noite tem Caderno Regional com Irineu Alves e, claro, ao longo de todo o dia, notícias da nossa cidade, da região e do mundo no Santa Portal. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã, sempre com informação de qualidade de um jeito único.